expectativas para Londres em 2012 e Brasil em 2016. Nélio, a gente sabe que o Brasil é o país do futebol. Agora, o que falta para o Brasil ser o país do esporte? Eu vou voltar sempre para a mesma resposta, né? Falta uma política esportiva. A gente fica dependendo muito do acaso. Se for pensar, tira o futebol, que o futebol todo mundo quer tentar, né? Então, se você organizar uma peneira, aparece 200 moleques. Mas vamos pensar nas outras modalidades, pensa assim, principalmente nas individuais. Nos grandes nomes que o Brasil já teve. Vamos dar uma olhadinha na história de vida de cada um. Eles chegaram aqui muito por acaso, e não dá para a gente ficar dependendo do acaso. Não posso ficar esperando que uma Mauro Imagem bata na minha porta de novo, né? O que apareça é uma Fabiana Múria, por acaso, num dia que está tendo um teste na pista. Então a gente precisa de políticas, às vezes de programas que sejam consistentes, que a gente tem que inverter o fluxo, né? A gente tem que ir atrás. E não ficar esperando que eles apareçam na pista, porque eles não vão aparecer. Vai ser muito esporadicamente. Para Londres agora, 2012, como é que está a tua equipe? A gente tem vários atletas aí que estão focando em Londres. Para alguns deles, Londres deve ser a Olimpíada, né? Talvez não seja do Rio. E para outros mais jovens, como o Caio, na verdade, estão pensando em Londres para tentar ter alguma experiência para chegar no Rio competitivo, né? Brigando por medalha. O investimento, está tendo algum? Já há alguma prospecção aí para Londres e para o Brasil em vista? Como é que você está? Não, pensando no nosso grupo, a gente tem sempre buscado oferecer para eles as melhores condições de treinamento. Isso passa pelo investimento, pelo patrocínio. E a gente tem conseguido algumas coisas, mas tem tido dificuldade com os grupos interessantes, né? Com o grupo mais jovem, que é justamente aquele que hoje é o alvo, pensando nos Jogos do Rio. Mas a gente acredita que assim, a gente perdeu um pouquinho de tempo já, né? Desde a divulgação da sede, mas eu acho que a partir do ano que vem as coisas vão acelerar. E isso deve ser sentido por essa garotada. Coco, os Jogos Olímpicos de 2012 andam mesmo um pouco esquecido aqui no Brasil? Eu não digo de 2012, né? De uma maneira geral, eles sempre andaram esquecidos. E como nós deixamos tudo para a última hora, no esporte não podia ser diferente. A gente deixa para treinar em 2011, né? Para jogar em 2012. É o famoso jeito brasileiro de ser, né? Exatamente. Em vez de isso conforme o Nélio disse, né? A gente precisa ter um programa de esportes do Brasil, um programa de esportes da nação. Não adianta o Nélio sair correndo atrás de patrocinadores e atletas, porque é uma luta inglória. E se confunde muito no próprio mercado, o que tem que vir primeiro, o produto ou o patrocínio? Eu não, como empresa, uma instituição qualquer, uma fábrica de sabonete, né, eu preciso primeiro fabricar o sabonete, desenvolver o sabonete, ver que perfume que o pessoal gosta, tal. Depois eu vou embalar esse sabonete e colocar na gôndola do supermercado. Só aí eu vou buscar patrocinadores ou compradores para esse sabonete. Eu não posso sair no mercado e falar, comprem o meu sabonete que daqui a 3 anos ele vai estar no mercado. Não acontece isso. E no esporte a gente insiste muito. A gente quer primeiro o patrocínio para depois ter o atleta. E isso não vai acontecer. Nós vamos malhar em ferro frio durante todo o tempo. Né? Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver que não é por aí. Então, o que o governo tem que fazer? O que a política pública do esporte tem que fazer? Os ministérios de esportes, a secretaria de esportes, eles têm que dar aquela base para desenvolver a criançada. O esporte se desenvolve lá embaixo. Dificilmente você vê alguém adulto que de repente vira um atleta. Não, ele tem uma vida diferenciada, né? Ele tem que treinar, ele tem que aprender, ele tem que competir. Né? A maioria dos atletas nossos nunca competiram no exterior. Ele deve ser estimulado é lógico. Agora estão aparecendo as bolsas atletas, alguns programas, né? Tipo que a Petrobras lançou um dia desse, acho que uns dias atrás, falando da disposição das empresas em patrocinar a base. Né? Se eu quero ter uma base patrocinada, eu posso ir até nas empresas privadas, mas eu não vou no departamento de marketing.
Eu tenho que ir no departamento de relacionamento com o consumidor, outros departamentos que têm outras verbas a fundo praticamente perdido, que eu não vou ser cobrado pela empresa pelo retorno que aquela verba está me dando pelo investimento que eu fiz. Né? Então, nós precisamos, acima de tudo, como bem disse, né, é uma política de esportes para a nação, que ela vai espelhar e vai orientar para os estados, para os municípios, para os bairros, para os clubes, para as federações, para todo mundo vai saber como que ele vai fazer para desenvolver um atleta. E não pode, outra vez citando o Nélio, falar, pô, eu não posso ficar esperando uma Maureen chegar no meu colo, que isso é loteria, né, e difícil. E uma outra coisa que eu acho que pega muito na roda do patrocínio é que a maioria das federações não estão conscientes de que elas têm que ter ídolos. Se não tiver ídolo, o esporte não tem visibilidade. E não tendo visibilidade, ele não vai atrair patrocinadores. Pode atrair alguns mecenas, né? Alguma empresa que tem lá um dinheirinho sobrando e vai entrar na lei de incentivo fiscal, alguma coisa, mas isso não vai resolver. Né? Certo. E no Brasil, vice não é ídolo. Né? Nós temos que ter campeões aqui, a nossa cultura é essa. Se você pegar, eu sempre falo aqui o importante não é competir, né? O importante é ganhar. É uma frase nossa, até que no marketing esportivo o importante não é competir, é vencer. Né? O Barão de Coubertin lá, ele tinha até razão, falar, não, nós temos que competir, o bonito do esporte, é o congraçamento entre os povos. Era, em 1800 e pouco, hoje não é mais assim. Né? Eu costumo dizer sempre que uma das atividades, né, uma das carreiras mais ingratas é a do atleta. Porque quanto mais o atleta vence, mais ele é exigido a vencer. O carinha vai lá e ganha uma medalha de ouro. Se na próxima prova ele não ganhar a medalha de ouro outra vez, o pessoal já vai começar, esse cara já era, né? Então a gente precisa mudar a nossa cultura, nosso conhecimento de esportes. Né? Nós não podemos comparar com o futebol. O futebol é outra realidade aqui no Brasil, né? E tem uma política de esportes. Mas o nosso Ministério de Esportes é o mesmo Ministério do Futebol. Então ele continua dando para o futebol uma atenção proporcional ao que é o futebol aos outros esportes. Então os outros esportes vão ficar sempre correndo atrás e não alcançando nada. Em se tratando de Copa e Olimpíadas, o evento que serão aqui no Brasil, o que o senhor acha que será uma oportunidade? Claro, nós conhecemos que a área de turismo há de crescer ainda mais e ser mais conhecida. Ou um oportunismo para alguns, talvez empresas, políticos, né? A gente sabe que política sempre acaba, em todos os eventos, ela dá um jeito de estar ali junto. Como que você analisa essa situação? Eu não sei se foi o repórter ou se foi o Nélio que falou que deixando para a última hora a gente vai pagar mais caro. E é isso que acontece, e é isso que eles fazem. É isso que a nossa legislação permite. A tal de aprovação com urgência que dispensa licitação, ela existe para isso. Então vai deixando para o final, né, e acaba tendo que pagar o preço que paga. Nós temos um exemplo recente dos Pan-Americanos, né, dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, que custou apenas 10 vezes mais do que o estimado. E 10 vezes não é maneira de expressão, é 10 vezes mesmo. Então, a Copa hoje, se fala em 2 bilhões e 800 para estádios, vai ser muito mais que isso. Né? Então, acaba sendo o negócio dos oportunistas. Para o país é bom, para a nação é bom, é ótimo. Né? Mas não pelo faturamento que se vai ter internamente aqui, ou pelo aumento do PIB, que se fala em 1,7% do PIB em 2014, ou 140 e poucos bilhões de reais de agora até 2014, acrescido no mercado brasileiro. Mas o que mais interessa para a gente é essa oportunidade que o Brasil tem de ser visto internacionalmente. Então, se nós soubermos aproveitar bem essa oportunidade, falar como gente grande para o pessoal, saber falar para eles o que nós queremos, né,
de que maneira eles nos percebam. Eu acho que a gente tem uma chance única, né? Porque a Copa e a Olimpíada não vai voltar tão cedo para o Brasil, né? Talvez daqui umas 2, 3 gerações. Então, nós temos que aproveitar isso. Nós temos que, como cidadãos, né, policiar bem, cobrar, batalhar, participar dessas decisões de Copa e de Olimpíadas, para a gente não ficar depois reclamando, né, como foi no Pan-Americano. Eles foram, fizeram, gastaram, pagaram não, né? Cumpriram o compromisso e nós pagamos. Certo. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Coco, obrigada mais uma vez pela sua participação, por estar aqui com a gente, participar desse programa. Para mim, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que uma das necessidades que a gente tem na vida é passar para os cidadãos todos um pouquinho do que a gente aprendeu com eles também, aprendeu na vida. Então, eu gosto muito de participar disso, sempre que eu tenho oportunidade de passar alguma palavra, algum ensinamento, né, alguma experiência, eu fico totalmente feliz que é o que eu estou hoje. Bom, agradeço também você aí de casa que nos acompanhou. O Sport Business Brasil fica por aqui e não esqueça, com a gente o esporte é negócio.